Vamos lá. Muito bem, muito bem. Hoje vamos dar continuidade aqui às nossas práticas de gestão. Então, hoje o importante é não perder a referência, nunca perder a referência. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes, quando a gente vai iniciar uma prática de Kaizen, a gente tem uma hipótese que nem sempre dá certo. Só que quando a gente dá sequência nessa hipótese, se ela dá errado, é importantíssimo voltar para a condição anterior. Isso é fundamental, porque muitas vezes você faz a atividade, transforma aquilo, aquela condição inicial numa outra condição e você parte direto para uma tentativa posterior. E aí você acaba perdendo a referência e não tem como voltar. Muitas vezes, se a gente vai falando de uma ferramenta, por exemplo, podemos até matar uma ferramenta por uma tentativa de melhoria que não deu certo. Você faz uma tentativa e tenta outra na sequência, você pode até matar a ferramenta. E aí seria um prejuízo gigantesco. E isso vale para qualquer processo. Se você saiu de um ponto, foi para o outro e não deu certo, volta para o ponto anterior para tentar alguma outra coisa e não sai daquele ponto para partir para uma outra tentativa. E isso é fundamental para a gente nunca perder essa referência, que é extremamente importante para a gente ter pelo menos a base já construída, a base feita, dá um salto, não deu certo, volta para a condição anterior, porque senão a gente acaba perdendo até a condição inicial. E isso é fundamental para uma gestão, não é assim, Yoshida? Exatamente, André. Falando desse caso da ferramenta, eu vivi um caso no qual colocou um ponto de solda, 1 centímetro quadrado de solda. Aí o pessoal criou uma resistência para a ferramenta fechar e a peça que saía disso saía toda aberta. O pessoal se desesperou e queria soldar a ferramenta inteira, né? Significa que tinha que encher de solda mais ou menos 2.000 centímetros quadrados. Nós colocamos só 1 centímetro quadrado, por causa de 1 centímetro quadrado, que estava impedindo a ferramenta de fechar, a peça saía fora de medida. O pessoal pensou, vou encher de solda o resto da ferramenta, para todas as medidas irem para a medida que precisa. Isso aí ia terminar com uma peça que ninguém nunca mais ia conseguir fazer igual a peça original, né? Que era só tirar aquele 1 centímetro quadrado de solda. Então, calma, pessoal, tira material, até começar a surtir o efeito de tirar o material, resolveu, voltamos para a condição inicial, aí fomos para outra direção, aí o Kaizen foi para frente. Isso nós falamos para ferramenta, mas para escritório, por exemplo, às vezes você tem um recurso importante, você tem que decidir se vai para A, para B ou para C, e às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, não sair afobado fazendo as alternativas, porque às vezes você gastou o material e não tem material para fazer outra tentativa, né? Que é mais grave ainda, você não poder nem fazer outra tentativa ou não tem como voltar, né? Então, tem que tomar muito cuidado no processo de decisão para não errar, né? Quando errar, volta, quando é possível, e quando não é possível voltar, tem que tomar mais cuidado ainda para não ir para o lugar perigoso, né? Então, aí, conhecimento, buscar especialista ajuda bastante nisso, né? É isso aí. Então, é importantíssimo, na hora que a gente está fazendo uma tentativa de melhoria, a gente, se ela falhar, volta primeiro na condição anterior para depois tentar algo diferente. Senão perde a referência e perdendo a referência, podemos jogar um projeto inteiro no lixo. Eu sou André Borgomoni, trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, com resultados fantásticos junto aos nossos fornecedores, porque o foco sempre foi a melhoria de eficiência, a melhoria de produtividade e as reduções de custo vindo como uma consequência desse trabalho. E nos últimos 3 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, que me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos e juntos estamos construindo o Lean Emocional, que juntam as técnicas do Lean Manufacturing, organização e a inteligência emocional, que constrói essa base muito sólida para que as empresas possam dar verdadeiros saltos de melhoria de eficiência e de produtividade e não acontecer como a gente cansa de ver aí, que as empresas até, né, as equipes se unem, fazem alguma melhoria, um Kaizen de uma semana, tal, tem um ganho de melhoria de eficiência, mas depois de um tempo acaba voltando na condição anterior porque não teve
a maturidade, não teve essa base sólida para poder dar o verdadeiro salto de melhoria de eficiência. Exatamente, André. E quando o pessoal não está bem preparado, faz o processo de Kaizen que nós chamamos de dente de serra, né? Em vez de ir subindo, 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 sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, e passa sempre a vida inteira no mesmo nível, né? Então, por que que acontece isso? Nós aprendemos com a nossa experiência de 45 anos que tem técnica certa, tem jeito de promover certo e tem inteligência emocional certa. E você saber os fundamentos e usá-los direitinho, que gera o resultado expressivo, né, que é o que nós desejamos, e duradouro. Senão vai passar a vida inteira fazendo esse dente de serra e no fim, você está no mesmo lugar ou até piorando de lugar, porque se você está no mesmo lugar, alguém melhorou e você ficou para trás, né? Então, na verdade, se ficar no mesmo lugar significa você estar ficando para trás. Então, a nossa experiência permite você aprender a ficar no nível que você precisa para poder subir de nível. E com isso, você nunca fica para trás. Conte conosco para isso, com os nossos treinamentos e consultorias, né? Exatamente isso. Então, hoje, fundamental, nunca perder a referência. E amanhã a gente fala um pouco mais sobre gestão. Gratidão. Até mais. Até mais. Tchau, Gratidão. tchau.